capítulo de número 15. Nós faremos a leitura dos versos de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o verso 5. Todos irmãos encontraram? Amém. A Escritura Sagrada diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como eu tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Amém, meus irmãos? Amém. Podem tomar os nossos assentos. Eu agradeço a gentileza de acompanharem a leitura em pé, e desde já agradeço a Deus pela boa cooperação dos irmãos. Já passou o período festivo, não é mesmo? O que nós temos agora é aquela época de janeiro complexa, que alguns irmãos estão fazendo o seu descanso tardiamente por questão de trabalho, a gente entende, mas tendo ciência que boa parte dos irmãos já estão aqui na congregação, já estão de volta das férias. É muito bom ter essa presença de todos vocês. Hoje, meus irmãos, nós vamos começar a nossa série que vai abranger todo o ano de 2017, se assim o Senhor Jesus permitir. Uma série que nós intitulamos de Cristianismo Descomplicado. O nosso propósito é tentarmos resgatar a essência da nossa fé, a essência da nossa religião, e procurar descomplicar tudo aquilo que a gente vai trazendo para o cristianismo e que causa enormes problemas para a nossa experiência religiosa e que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, se a gente quiser entender a nossa fé, a gente tem que partir desde o comecinho. Por isso eu fiz a escolha dessa declaração que o apóstolo Paulo fez para uma das igrejas mais conhecidas do Novo Testamento, que é a igreja de Corinto. Nós sabemos que ali Paulo enfrentou, principalmente na sua primeira epístola, o grande desafio de trazer doutrina para aquela igreja. Era uma igreja que, apesar de ser aparentemente espiritual, ela era uma igreja que estava fraca na sua doutrina, não entendendo corretamente a sua religião, não entendendo o que era ser um cristão, o que era de fato esse novo mover de Deus que gerou o cristianismo. E hoje nós vemos uma mesma situação acontecendo. Hoje o cristianismo, eu falo que ele envelheceu mal, porque depois de quase 2000 anos aí que o nosso Salvador voltou aos céus, a gente vê hoje as mais diferentes pessoas dizendo serem cristãs e não observamos nelas nada do cristianismo. Hoje você vê abortistas cristãos. Hoje você vê feiticeiros dizendo que são cristãos. Hoje as igrejas não estão mais conformadas só com a mensagem do Evangelho. Tem igrejas cristãs que celebram as festas judaicas, festa dos tabernáculos, festa da colheita. Tem igreja agora que o fundador dela faz um corte na mão, derrama o sangue dele num prato com vinho e oferece para os crentes beber, dizendo que é o sangue da aliança e que eles têm que participar disso. Sem contar outros excessos que nós mesmos podemos cometer quando nós perdemos o foco daquilo que é o Evangelho, daquilo que de fato faz a igreja ser um organismo vivo e uma agência do reino de Deus na face da terra. Então nós precisamos entender o cristianismo tendo a Bíblia Sagrada como a sua base. A Bíblia é o nosso ponto de partida, para nós entendermos o que é o cristianismo, o que é a nossa fé, e para crescermos na nossa santificação, no nosso desenvolvimento espiritual. Então, se você perguntar para Paulo, o apóstolo, o que é o cristianismo, ele vai responder para você esse texto que eu li, de 1 Coríntios 15, do verso 2 até o verso
4. Porque aquilo que eu recebi do Senhor, que Deus falou comigo, e eu vos entreguei, é isso: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que Ele foi sepultado, Ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e mais, Ele foi visto depois da sua ressurreição. A ressurreição não é uma fábula. Pessoas viram Ele vivo depois de vencer a morte, testemunharam que Ele venceu a morte, que Ele estava vivo, Ele estava glorioso, e isso comprova, primeiro, que Ele é o Filho de Deus; segundo, que Ele é poderoso para salvar; terceiro, que Ele está sentado à destra de Deus; quarto, Ele vai julgar vivos e mortos; quinto, Ele voltará para buscar a sua igreja. O Evangelho é isso. O Evangelho não é a roupa que eu uso. O Evangelho não é o corte de cabelo que eu tenho. O Evangelho não é a igreja que eu frequento. O Evangelho é um Cristo vivo que venceu a morte, um Cristo que continua governando a igreja, e um Cristo que pode salvar o mais vil pecador. Afinal de contas, Ele salvou a mim e salvou você também. Todas as vezes que a igreja não se conforma com a simplicidade do Evangelho, ela vai procurar preencher o vazio com as mais diversas invenções. Então nós vivemos dias em que o Evangelho de fato envelheceu mal, porque a igreja não tem sabido guardar o mistério do Evangelho. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e verso 4. 2 Timóteo 4, verso 3 e verso 4. Nós estamos vivendo dias que já foram profetizados na própria Escritura. Todos os irmãos encontraram? Quem achou 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, leia para a gente em alto e bom som. Amém. Nós vivemos dias, irmãos, em que as pessoas se afastaram da verdade e já não suportam a sã doutrina. Infelizmente, a gente vive dias em que um hino tem mais autoridade que a Escritura, em que um testemunho move mais a fé dos crentes do que os mandamentos da Bíblia. A gente vive dias em que os crentes estão muito preocupados com coisas que não deveriam nos preocupar tanto. Hoje a gente vê crentes espalhando correntes no WhatsApp com boatos. Avião da Chapecoense que tinha o nome de Lâmia, e a Lâmia é um demônio, e aquilo foi uma consagração. Os crentes preocupados com Pokémon Go, desesperados com Pokémon Go, e não muito desesperados com as bobeiras que são pregadas em muitos púlpitos. Triunfalismo evangélico, teologia da prosperidade. É um tempo em que a gente se afasta dos irmãos com uma facilidade imensa, sendo que o grande mistério do Evangelho é que ele deve unir a igreja no seu corpo. Então nós precisamos descobrir a Bíblia realmente, para a gente não se entregar a fábulas. Diga para o seu irmão: nós não andamos por fábulas, andamos pela Bíblia. Então temos que ter esse cuidado, porque senão a gente vira crentes supersticiosos, e aí tudo é motivo para a gente ficar triste, tudo é motivo para a gente ficar entristecido com a igreja. E às vezes essa tristeza não é motivada por valores cristãos, mas por um preconceito que nós temos por não termos entendido a nossa fé. Então isso tem acontecido, e mais do que nunca a igreja precisa redescobrir a fé, voltar para a Escritura, ler a Escritura, não com um olhar preconceituoso, tentando encontrar na Escritura uma justificativa para as coisas que faz, mas dando ouvidos para aquilo que a Bíblia diz e avaliando o nosso comportamento.
os nossos valores segundo a Bíblia, é muito diferente. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, do verso 6 e 9. Quando a igreja troca o evangelho pelas fábulas, pelos testemunhos e por tantas outras coisas, ela deixa de ser igreja e ela se torna um ajuntamento de pessoas. E nós não queremos ser um ajuntamento de pessoas. Se a gente perdeu o evangelho, a gente perdeu tudo. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Quero que algum moço aqui da mocidade, cheio de Deus, com voz de profeta, fique de pé e leia para a gente. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Glória a Deus. Eu achei bonito, irmãos, que primeiro foi anatema e depois foi anátema. Foi algo assim muito espiritual, foi de Deus isso, rapaz. Olha, eu fiquei arrepiado aqui, glória a Deus. Então os irmãos percebem que se a gente perder o evangelho e a gente mudar uma vírgula do evangelho, a gente perdeu o evangelho todo. Então a gente corre o risco, irmãos, de perder a nossa fé de vista, sim ou não? Corremos o risco. E como que a gente pode fazer para não perder a fé de vista? Observando a palavra de Deus, tentando encontrar na palavra de Deus uma manifestação pura daquilo que a nossa fé deve ser. Quando a igreja perde o evangelho, ela apresenta alguns sintomas. Observe se você já viu isso acontecer em alguma igreja. Primeira, o povo da igreja fica desunido. Quando o evangelho é perdido, se formam partidos na igreja. O partido daqueles que oram, o partido daqueles que estudam, o partido daqueles que acham que tem um chamado, o partido dos músicos, o partido dos cantores, o partido do círculo de oração, o partido da mocidade, o partido dos novos, o partido dos antigos. Foi para isso que Jesus morreu? Jesus morreu para quê? Para que nós sejamos um só corpo. Então você dá uma olhadinha agora com a sua cabeça para todo mundo que está na igreja. Exercite a pessoa, só olha para todos eles. Cada um desses que você está vendo é alguém por quem Jesus morreu. E se você despreza ele porque ele é diferente de você, você não está enquadrado no evangelho. Você está vivendo uma religião chamada do eu-istianismo. É a religião do eu estou certo, eu tenho razão, eu sou assim. E aqui a gente não está para ser a gente mesmo, a gente está aqui para ser servos de Cristo e liderados pela vontade dele. Se a gente colocar o eu na frente, a igreja vai manter-se desunida, vai manter-se enfraquecida e vai perder o seu poder de testemunhar. Mas se a gente pegar o eu e colocar um D na frente e um S no final, o eu vai virar Deus. E quando Deus está no negócio, o milagre começa a acontecer. As coisas corretas que devem acontecer numa igreja saudável vão acontecer. Então nós corremos constantemente o risco de perdermos o evangelho de vista. Quando isso acontece, primeiro sinal, a igreja fica desunida. Segundo sinal, a igreja se enche de preconceito. Mas por que o Ronaldo usa aquele cabelo platinado lá? Eu não estou entendendo isso. Mas por quê? Mas por que o Wesley, o pastor, usa aquele cabelo assim meio para cima? Pode? Mas por que o Marcos lambe o cabelo assim no topete? Preconceitos. Mas por que aquela irmã usa aquela roupa daquela cor? Irmãos, por onde eu passei, eu encontrei preconceitos. Não vou falar o local, vou falar. Uma das igrejas, os crentes oravam para que Jesus matasse os crentes rebeldes. Eles tinham uma oração de manhã
em que eles oravam: Jesus, mata os crentes rebeldes. Eles estão atrapalhando a obra, mata eles. Uma outra: pastor, agora que o senhor chegou, explica pra gente, a gente pode usar salto alto? E eu: boi? Pastor, pode, porque é pecado, pastor. Eu falei: não, pode usar o salto alto, pelo amor de Deus. Pode. Por que é pecado? Está na Bíblia que é pecado? Entre nós aqui, há preconceito, irmãos? Deveria ter? Por que há? Porque a Bíblia deixou de ser autoridade, e o eu acho é uma autoridade maior do que a Bíblia diz. Irmãos, eu prefiro 1 grama de está escrito do que 10 quilos de eu sinto. Porque o que está escrito foi revelado por Deus, e o que eu sinto pode ser fruto do meu preconceito pessoal. Então eu preciso sinceramente, se eu quiser crescer na minha fé, avaliar se as coisas que eu acho, elas têm respaldo na Escritura. Porque muitas vezes o eu acho, a gente coloca acima da morte de Jesus na cruz, e aí a gente começa a desconstruir tudo que Deus construiu com o preço do sangue do seu Filho, derramado na cruz do Calvário. Quando a igreja perde o Evangelho, ela perde o seu poder de testemunhar. Tem tanta brigaiada na igreja, tem tanto problema na igreja, que os crentes já não têm mais vontade nem de trazer visitante para cá. Porque ele fala: por que eu vou trazer visitante? Ele vai chegar na igreja e vai encontrar um monte de problema. Então por que eu vou trazer? O nosso poder de testemunhar é enfraquecido. E quem é o culpado por isso? Somos nós. E nós precisamos humildemente procurar buscar em Deus a graça, para nós não entrarmos por esse caminho. Então deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui me ouvindo. Quantos querem uma igreja unida? Levante a mão e dê uma glória a Deus bem alto. Quantos querem uma igreja sem preconceitos? Adore a Deus, dando glória a Deus bem alto. Quantos querem uma igreja que testemunha com poder ao mundo? Levanta a mão e dá uma glória a Deus bem alto. Só tem um caminho. A gente vai ter que descomplicar. Descomplicar aquilo que tem complicado a nossa vida, o nosso cotidiano. Porque a Bíblia exige dos crentes que eles estejam unidos na fé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Se é o Evangelho que nos une, nada nos separa. Se nós estamos desunidos, é porque o Evangelho não é o nosso padrão de união, nem de unidade. Então o Evangelho deve produzir unidade na igreja. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Todos os irmãos se encontraram? Algum obreiro da minha retaguarda, lê em alto e bom som. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Louvado seja Deus. Então, eu preciso sinceramente estar unido com cada um de vocês. E vocês precisam sinceramente estar unidos uns com os outros. Ah, pastor, mas eu não consigo estar unido com aquele irmão. É porque provavelmente o seu princípio de união e de unidade não é o Evangelho, mas é os valores que você tem. E é natural que na igreja existam valores distintos. O Evangelho tem algumas coisas que é comum para todos. Só que existem outras coisas que são de pessoa para pessoa. Se o meu padrão de unidade for esses valores, eu nunca vou estar unido com ninguém. Mas aquilo que deve nos unir é a fé comum que nós temos em Jesus. Porque se Jesus estiver na frente, todo o resto é secundário. É por isso que muitas vezes eu me olho para outros irmãos, me olho e olho para outros irmãos, e eu me separo deles, porque eu coloco o que eu sou na frente. Não é o que eu sou que tem que estar na frente, é quem Jesus é que tem que estar na frente. Não é o que eu faço que tem que estar na frente, é o que Jesus fez que tem que estar na frente. Se Jesus não for o centro, irmãos, da nossa experiência como igreja, a gente vai passar a vida toda e até a volta dele brigando um com o outro, e a gente não vai viver aquilo que ele tem preparado para a gente. Quando a igreja não tem a Bíblia como centro e coloca outros valores,
ela vai experimentar o drama do preconceito. O drama de Romanos capítulo 14, verso 2 e verso 3. Os irmãos abram, por favor, a Bíblia. Os dois estão vivendo em mundos diferentes, enfrentando desafios diferentes. Então é óbvio que alguns valores sejam distintos. Só que se isso nos desunir e nós nos acharmos melhores por conta disso, a gente vai começar a desmantelar a igreja, não deixando que a unidade faça com que essas barreiras venham ser um problema para a gente. Então Cristo quer nos unir. Aqui vai ter gente que come legumes e vai ter gente que não come. E eu não posso desprezar quem é diferente do que eu sou. O que eu preciso é, pela fé, estar unido com Ele, acreditando que o mesmo Evangelho vai levar todos nós a uma mesma maturidade espiritual. Amém, meus irmãos? Então diga assim para quem está do seu lado: eu não posso desprezar você. Diga para ele: se eu desprezar você, eu estou desprezando Cristo. Quem aqui já foi desprezado por alguém? Levanta a mão. É gostoso? Quando alguém despreza você, você vê Jesus na vida dele? Sim ou não? Não. É tão triste, né? Tão triste. Quando a gente se veste de uma capa de superioridade moral e espiritual. Eu sou melhor. E muitas vezes essa capa é só para esconder as toneladas de hipocrisia que nós temos. Porque nós sabemos que todos nós aqui, se formos muito sinceros, nós estamos em débito com Deus. Porque o que Jesus fez na cruz, irmãos, nada que a gente faça vai pagar. Então, ao invés de eu entrar aqui arrotando santidade, eu devo entrar aqui de cabecinha baixa: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Essa deve ser a nossa postura. Essa é a atitude de quem entendeu o Evangelho, uma atitude humilde. Eu não sou melhor do que ninguém e eu preciso da ajuda de todos, porque a igreja foi pensada como uma comunidade de discípulos. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos da ajuda de Deus e do resgate do Evangelho para descomplicar o cristianismo, para estarmos unidos, para desconstruirmos os nossos preconceitos e, por fim, para testemunharmos com poder ao mundo. Abra sua Bíblia em Atos 1, verso 8. Olha o que Cristo prometeu que estaria disponível para a igreja. Atos capítulo 1, verso 8. Todos acharam? Quero que algum adolescente cheio de Deus do grupo Pais, que salvou o tio Douglas hoje, fique de pé e leia esse versículo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja Deus. Deus quer derramar poder na igreja. Quantos querem mais poder de Deus na nossa vida? Agora, há um preço para que a igreja tenha poder. E o preço está na continuidade aqui. Você quer ver o que acontece? Como é que a gente vai fazer para a igreja voltar a ter poder? Leia o versículo de número 13. Alguma irmã do círculo de oração. Versículo 13 e versículo 14 do mesmo capítulo. Lê bem alto. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitaram Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as melhores e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O poder de Deus é recebido quando a gente persevera unanimemente. Então, qualquer forma de religião minha que exclua meu irmão, quebra o princípio da perseverança unânime. Você não pode desprezar ninguém aqui dessa casa. Mas pastor, é o crente mais desconcertado da igreja.
Mas é alguém por quem Jesus morreu. E o lugar dele é aqui dentro mesmo, porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Porque aqui dentro, ouvindo a palavra e vivendo com gente saudável, ele vai aprender o caminho e Deus vai fazer uma obra no coração dele. Amém? Então tem que perseverar unânime. E quando persevera unânime, Atos 2, versículo 1 acontece. Aqui está o segredo. Não existe Pentecostes sem unidade. Não existe cristianismo sem comunhão. O cristianismo não é o que você está fazendo, é o que Cristo fez por você. Esse deve ser o princípio. Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia reunião, havia comunhão, havia unidade. Eles não abandonaram a sua posição. Vocês imaginam, queridos presbíteros, 120 irmãos reunidos em oração por 10 dias. Quanta briga que não deu. Quanto disse-me-diz que não aconteceu. Quantos incidentes. Irmãos, o cenáculo era uma sala que deveria ter um quarto do tamanho desse templo. Você coloca 120 pessoas ali dentro orando, homem e mulher junto. Só que depois de 10 dias, não teve briga, não teve dissensão. Estava todo mundo junto e orando. Porque o que unia eles era a esperança comum de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Agora qualquer motivo é motivo para a gente se afastar da igreja. Para a gente julgar o irmão. Para a gente falar mal do irmão. Para a gente se colocar como juiz. Dizendo, esse irmão é salvo, esse irmão não é. Esse irmão é crente, esse irmão não é. A Bíblia não dá esse direito para a gente. Existe um que vai separar justos e ímpios naquele dia, Deus. Até isso acontecer, joio e trigo vai crescer junto. Então o tempo todo vai ter essas duas naturezas de pessoas convivendo. Pessoas que nasceram de novo, que foram salvos, e pessoas que estão caminhando ao lado, paralelo à igreja, que às vezes até dizem ter a mesma religião que a nossa, mas não nasceram de novo ainda. E é justamente essa experiência de convívio que vai fazer a distinção entre o que serve a Deus e o que não serve. E a gente não pode ignorarmos que o tempo é uma parcela muito pequena para julgamento nosso. Porque hoje você pode ser crente na sua cabeça e amanhã você cai. Só que aquele que você dizia que não era, amanhã Deus levanta ele e ele é. Então você não tem o direito de julgar o agora, porque o agora é uma fração pequena da história. Qualquer pessoa tem um antes e vai ter um depois, porque é Deus que nos mantém de pé antes e depois também. Então não julgue alguém, não caia nesse erro, porque se você se tornar juiz, você perdeu totalmente o evangelho de vista. Você vai ser um moralista e não cristão. Você vai se esquecer que um dia você estava caído também, mas o Senhor Jesus Cristo te levantou. Quantos aqui sabem que foram levantados pelo Senhor Jesus? Adore o nome dele. Então nós queremos ser uma igreja unida. Nós queremos ser uma igreja que não tem preconceitos. Nós queremos ser uma igreja que vai testemunhar com poder ao mundo. Mas para isso nós precisamos trazer o evangelho de volta. E aqui fica o primeiro conselho que eu preciso trazer para vocês, terminando essa reflexão, que nós vamos orar, sobre como descomplicar o cristianismo. O que essa mensagem que eu trouxe para vocês vai descomplicar para a gente? Vai descomplicar o primeiro ponto. Nós precisamos ter um padrão de doutrina, uma fonte a ser consultada. E que fonte é essa? Quem sabe responder? Que fonte é? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quem está com a Bíblia aí? Está com a sua Bíblia aí? Abraça ela. Diga assim, olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. É a Bíblia que eu escrevo. Mas pastor, é aquele testemunho bonito daquele irmão que foi para o céu, e ele viu tanta coisa, e depois ele foi para o inferno e viu tanta coisa. A Bíblia confirma o que ele falou? Não. Então é um testemunho. Não vale para a minha fé. Eu sou protestante. Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal protestante.
Então nós sustentamos o lema da Reforma Protestante: é só a Bíblia. Só a Bíblia que tem autoridade. Mas pastor, teve uma irmãzinha que soltou um vídeo na internet que ela acordou chorando depois de um sonho, e Deus deu um alerta para ela para trazer para a igreja. Irmãos, eu não preciso de alerta de profeta de internet. A Bíblia está alertando o mundo há 2000 anos que Jesus vai voltar. Se a Bíblia não me convenceu, não tem testemunho que vai me convencer. É a Bíblia que tem autoridade. Mas pastor, aquele não é profeta, ele é infalível. Nunca caiu uma palavra dele por terra e ele falou. Está na Bíblia, irmão? Não está? Não considera. Se a Bíblia não for a única regra de fé, qualquer coisa vai separar a gente. A gente vai ouvir um testemunho, que muitas vezes é um testemunho. A gente vai ouvir um arrebatamento, que muitas vezes é um arrombamento. A gente vai ouvir uma revelação, que muitas vezes é um revelamento. E aquilo vai transtornar a simplicidade do nosso Evangelho. E aí a igreja vai se tornar esquisita. Já viu a igreja esquisita? Quem aqui já corou de vergonha quando viu alguém soltando os vídeos dos cultos de reteté que tem por aí? Daquelas irmãs batendo cabelo assim. Você vem aqui e você fala: meu Deus. Quem aqui já ficou transtornado quando viu a apóstola lá da plenitude, os membros beijando o pezinho dela e deixando dinheiro lá, porque ela ensinou que a Bíblia diz que os irmãos deixavam dinheiro aos pés dos apóstolos? Aí. E as campanhas? Né? Irmão, campanha dos 7 mergulhos do Jordão, igrejas com piscina, mulheres de saia mergulhando na piscina 7 vezes, levantando com o vestido molhado, sutiã aparecendo. Até onde nós vamos? Até onde nós vamos por negligenciar a Bíblia Sagrada? A igreja fica esquisita. A gente convida alguém para ir na igreja. Ah, vou não. Mas por quê? Eu vi um vídeo lá, Deus me livre. Não vou aparecer lá não. Aonde nós vamos? Então, se nós quisermos ser uma agência do reino de Deus na terra e uma igreja proclamadora de esperança, a gente tem que descomplicar. A gente tem que aceitar o desafio de que não sabemos tudo e sentarmos em torno da Bíblia, estudarmos ela com humildade e deixarmos ela nos direcionar para nós atingirmos o nosso objetivo, que é glorificar Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Quantos querem estar por esse caminho aqui? Adoram o nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus com todos os problemas que nós temos, como qualquer igreja tem, viu, irmãos? Toda igreja tem. Perto do que eu já vi nas minhas andanças, a gente está muito bem. Mas a gente tem um caminho extenso a percorrer para descomplicar o que precisa ser descomplicado e voltarmos a ser uma família, uma igreja que está unida não pela sua moralidade, que é vacilante em qualquer ser humano, mas na sua fé comum no Senhor Jesus, porque Ele sim é capaz de unir gregos e judeus, bárbaros e livres. Ele é capaz de unir qualquer pessoa, porque pela fé comum nós entendemos que não somos nós, é Ele, e por causa dele nós abrimos mão de qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar.